A lei da atração, ela é uma lei completamente sentimental. E se você entender isso, tua vida vai começar a mudar. Por quê? Porque a gente fica, quando começa a estudar a lei da atração, focado no mentalizar, no imaginar a realidade desejada. E é falado, sim, que a gente tem que imaginar e sentir como se já tivesse. Depois de muito tempo estudando, eu percebi que eu não conseguia desse jeito. Eu não conseguia fazer do jeito que as pessoas diziam, usar essas técnicas que as pessoas sugeriam de manifestação. Então, uma possibilidade se abriu para mim e as coisas começaram a mudar. Quando eu entendi que o poder está no sentimento. Através de um vídeo que eu estava assistindo da doutora Mabel, do canal Artétipos, não sei se vocês conhecem, Mabel Cristina Dias, que trabalhou com o professor Hélio Couto e agora tem um trabalho incrível. Ela mostrou que o campo do coração, ele é 60 vezes maior do que o campo mental, né? O poder de atração do coração, ele é maior do que o poder de atração do mental. Eu já sabia também que a mente, ela só dá forma, o coração é o que atrai. Só que eu ficava tentando sentir aquilo que eu queria ter na minha vida, visualizar e sentir aquilo. Só que quando eu voltava para a minha realidade, eu até falei nisso no último vídeo que eu coloquei aqui no YouTube, que é como você ter a frequência do ser antes do ter. Porque quando eu volto para a minha realidade, eu faço meu movimento de manifestação, só que eu faço isso quantas vezes no dia? O restante do dia eu estou em contato com a minha realidade. Qual é o sentimento que eu sinto quando eu estou em contato com a minha realidade? Esse foi o primeiro entendimento que eu tive, que eu precisava mudar o meu sentimento em relação à minha realidade. Eu precisava, e eu fiz isso com o Ho'oponopono, limpar todos os julgamentos, todos os pontos de vista que eu tinha com a minha realidade, para que eu começasse a ver a minha realidade sem contrariedade, uma forma de aceitação. Não é uma aceitação sem movimento. Eu estou fazendo os movimentos, eu estou fazendo o que tem que ser feito, estou trabalhando, estou estudando, estou mentalizando coisas positivas, mas o meu sentimento em relação à minha realidade, ele era de rejeição. É como se eu tivesse assim, eu quero uma realidade X e quando eu olhava para a minha realidade, eu não estava satisfeito. Esse sentimento de insatisfação, eu não percebia. Essa insatisfação com a minha realidade. Porque era essa insatisfação que eu ficava durante todo o meu dia, na maior parte do tempo, sentindo quando eu estava em contato com a minha realidade, certo? Então, o primeiro entendimento que eu tive sobre a lei da atração e que mudou muito internamente e, consequentemente, mudou fora, foi quando eu entendi essa primeira chave, que é, eu precisava entrar em concordância com a minha realidade, eu precisava limpar os meus julgamentos com a minha realidade. Segundo ponto foi entender que a lei da atração, olha o nome, lei da atração. A gente sabe que o que atrai, o que magnetiza, o que puxa as coisas pra gente, do nosso campo eletromagnético, é o coração. O eletromagnético, eletro é o campo cerebral e magnético, o campo do coração. Então, a gente tem o campo de pensamento, o campo de sentimento, e isso forma o nosso campo eletromagnético. Então, eu entendi que eu precisava trabalhar só no meu sentimento, porque é o sentimento que está atraindo. E a doutora Mabel, nesse vídeo dela, ela fala assim, que se você tem um pensamento positivo, ou 1000 pensamentos positivos, e faz 1000 afirmações durante o seu dia e tem um sentimento negativo e o seu sentimento é negativo, aqueles pensamentos positivos, eles não serviram, né? Eles não tiveram um poder. Não é que não serviram, mas eles não tiveram um poder, porque o teu sentimento é o que atrai. Então você está sentindo o negativo a maior parte do tempo, esse sentimento ele está atraindo, ele é o atrator. Então, quando você trabalha no seu sentimento em relação à tua realidade, você está trabalhando também para que a tua realidade desejada chegue até você. Porque a sua realidade desejada não vai chegar se o teu sentimento durante o teu dia ele é de insatisfação. Como eu estou colocando aqui de exemplo. Aí é onde vem, eu acredito que o maior entendimento disso.
Essa regra da lei da atração você não tem como quebrar. O sentimento que você tem em relação à tua realidade é o que está atraindo mais dela. E aí eu quero colocar para você essa frase que eu já conhecia da Bíblia, né? Que foi falada por Jesus, mas eu comecei a ouvir de forma sobre física quântica, relacionada à física quântica, com o professor Hélio Couto. Essa frase que diz: ao que tem, mais será dado. E aquele que não tem, até o que tem lhe será tomado. E essa frase, quando o professor Hélio Couto ele explica ela deu um boom na minha cabeça. Como assim? Aquele que tem mais vai ter, e aquele que não tem, até o que tem vai perder. E o professor explica isso com a física quântica. Porque quando você sente que tem, mais você vai ter. Porque a física quântica não é isso? A lei da atração não é isso? Você atrai aquilo que você é, aquilo que você sente. Então, se você sente que você já tem, você atrai mais daquilo que você sente que tem. Se você sente que não tem, você está emanando não tenho. E você atrai mais desse não ter. Então, até aquilo que você tem vai embora. Então, essa foi uma virada de chave para mim, uma virada de mentalidade. Por quê? Eu comecei a olhar para o ter. Então, eu comecei a abençoar o que eu tenho. Eu comecei a limpar em mim os meus sentimentos com relação a tudo que eu tenho. E deixei de lado aquilo que eu quero ter. Eu deixei de lado. Porque eu não conseguia imaginar aquilo que eu quero ter e sentir. E aí eu percebi depois, por que eu não sentia? Porque meu sentimento está acontecendo no agora. E o meu agora era isso que eu estava vendo da minha realidade. Então, como é que eu vou fingir para mim mesmo que eu tenho algo que eu não tenho? Eu não conseguia. Então, algumas pessoas podem conseguir, né? Eu estou falando aqui da minha perspectiva. E eu percebi que muitas das pessoas que estão me acompanhando, acredito que a maioria tem pouco resultado com Ho'oponopono, com lei da atração. Então, eu decidi focar nesses... tem poucos resultados. E por quê? Porque eu também passei anos sem ter resultado. Então, eu estou querendo compartilhar com vocês aquilo que foi trava para mim e agora o que está vindo, que está fazendo todo sentido e que realmente está trazendo mudança. Como eu falei no outro vídeo, a primeira mudança é interna. Quando você percebe que a primeira mudança é de sentimento, é interno, você vê que a mudança está acontecendo. E o lado de fora, ele tem que se organizar para atender a tua nova frequência. Então, realmente, a gente não trabalha no externo, a gente trabalha sempre no interno. O sentimento é o que atrai. Então, a lei da atração é a lei do sentimento. Qual é o sentimento que você tem a maior parte do tempo, né? Você acorda de manhã, qual é o sentimento que você tem ao pensar que o despertador toca porque você tem que trabalhar? Qual é o sentimento? Eu imagino que a realidade para a maioria das pessoas, a gente vê nos números, a gente vê nos estudos, né? A gente vê nas redes sociais, não é tão satisfatória. Então, por isso que não dá para você conseguir sozinho. Você precisa de uma ferramenta. Pelo menos para mim, eu não conseguia. Eu lia isso, ouvia as pessoas falando de como é fácil co-criar a realidade. Eu não conseguia. Mas a ferramenta para você fazer isso é o Ho'oponopono. Pelo menos a ferramenta que mais expandiu o meu universo. Então, o que é que eu devo fazer? Eu devo pensar no meu dia. Quais são as coisas que eu estou em contrariedade, em insatisfação? E limpar o meu julgamento dessa coisa, limpar esta coisa. Então, se eu estou insatisfeito com a minha casa, eu preciso fazer. Casa abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato. E o sentimento que eu estou sentindo, eu preciso fazer. Então, eu estou sentindo irritação por morar nesse lugar. Então, eu vou fazer irritação abençoada. Eu sinto muito. Por quê? Esse sentimento que você está sentindo, é importante que você entenda. Ele é uma memória, ele é um programa, ele é uma resposta a uma memória, ele é uma resposta, ele é um dado que está sendo reencenado dentro de você. Então, você tem que focar em fazer uma lista desses sentimentos que você tem durante o dia. É raiva, é irritação, qualquer sentimento que você tem.
e olhar para ele como uma energia, como uma memória. E aí você faz a petição, né? Você honra esta memória falando, né, com esse sentimento. Então, se é preguiça, preguiça abençoada. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Por quê? Porque você está olhando para essa energia e você está honrando essas memórias que estão aparecendo, que estão fazendo você ter esse comportamento, esse sentimento, né? Da mesma forma, em relação às coisas que você encontra durante o seu dia, tudo aquilo que você está insatisfeito. E eu vou te explicar por quê. Quando você sente aquilo que você sente em relação à sua realidade, você está gerando uma força de atração. Essa força, esse sentimento, ele é tão grande em relação à sua realidade. Então você está sentindo algo em relação à sua realidade que ele é tão forte que ele prende essa realidade a você. O universo, ele não vai julgar se é um sentimento negativo ou positivo. Ele só vai entender o quê? A força desse sentimento. Então, se eu tenho uma rejeição muito grande à minha casa, ou ao meu trabalho, ou a determinada situação, e eu quero mudá-la, o que eu estou falando para o universo é que isso eu amo ter. Isso eu dou muita atenção a isso. Eu tenho muita... isso gera muito sentimento em mim. Isso tem muita conexão comigo. É isso que eu estou dizendo. Eu não quero isso, universo. Não. O sentimento que isso gera em mim é muito grande. Por isso que eu tenho que limpar com o Ho'oponopono para eu ir para um lugar de neutralidade. Meu sentimento em relação a esta coisa que eu estou agora rejeitando, e está na minha realidade, eu estou rejeitando, ele precisa ir para um lugar de neutralidade, melhor ainda, de um lugar de indiferença, em um lugar sem julgamento. E aí, com esse sentimento de neutralidade, você pode fazer a visualização do que você deseja, porque no seu coração, no momento presente, no seu sentimento presente, ele não está rejeitando, ele não está em contradição, em luta com a tua realidade, ele está em conformidade com isso. Não significa que você tem que não agir, não é isso. É um trabalho interior. Quando você faz o Ho'oponopono para que esse processo ele aconteça dentro de você, então você honra essas memórias que estão gerando esse sentimento e a divindade pode fazer a limpeza. Então trabalhe no sentimento, foque no sentimento. Lei da atração é sentimento. É o sentimento que você tem em relação ao seu momento presente. Porque o que é magnético é o sentimento, não é a mentalidade, não é o pensamento. Se você entender isso, vira uma chave dentro de você. E você vai fazer o Ho'oponopono só com os seus sentimentos. Lista, pode fazer com tudo, tá? Pode fazer com pensamento, com sentimento, com as coisas, com os objetos. Só que pensando em termos de memória, em termos de energia, não pensando em termos de matéria. Só que o que eu estou propondo aqui para você é você fazer uma lista dos sentimentos que você tem durante o dia em relação à tua realidade. Porque esses sentimentos, eles estão prendendo a tua realidade a você. Então não tem como outra coisa vir. Porque o seu sentimento em relação à tua realidade é muito maior e poderoso do que aquele sentimento que você tem quando você faz uma visualização de 20 segundos, de 30 segundos, não importa. O sentimento que você tem em relação à tua realidade, ele comanda. Por isso que a limpeza tem que ser aí. Então, quando eu comecei a focar nisso, e isso é online porque você vai tendo sentimentos o tempo todo, vai te atravessando raiva, irritação, um montão de coisa, e você vai limpando, eu percebi que até eu imaginar a realidade desejada e sentir o meu coração começou a fluir, começou a ser mais gostoso, prazeroso. Eu comecei a perceber que isso realmente é a cocriação. Antes eu não conseguia. Então, se você tiver alguma questão específica que você sente, algum pensamento que você tenha, ou algo que você deseja, que você não sabe como fazer o Ho'oponopono, pode escrever nos comentários, que eu costumo responder os comentários. Eu vou te dar alguma sugestão do que faz sentido para mim no meu universo. Ou no meu trabalho como terapeuta também. Eu faço essas sugestões,
né? Quando a gente identifica a questão que o cliente está trazendo, eu passo para ele dever de casa. Ó, você vai focar nisso, é o que está apresentando na sua energia, é isso. Então vamos trabalhar dessa forma, e durante a sua semana você vai focar nesses sentimentos, você vai fazer essas limpezas. Então geralmente é assim que eu trabalho. Então se você colocar aí, eu vou sugerir para você, tá bom? Espero que tenha sido contribuição. Se eu não falei de forma clara, comenta também, porque eu vou explanar mais sobre isso, porque não dá, gente, é o sentimento. Pessoas só falando da mentalidade, ela é importante, ela é boa, mas sem um trabalho de sentimento, você tem que entender que a lei da atração é a lei do sentimento. E aquilo que você está sentindo está criando. E quando você entende isso, o jogo muda para você. Porque se você for analisar a maior parte dos seus sentimentos, para quem está travado, pode analisar seus sentimentos durante o dia. Por que eu não consigo? Por que os outros conseguem e eu não consigo? Por que o outro tem resultado e eu não tenho? Isso passava muito pela minha cabeça, talvez passe pela sua. Então, o que eu estou sentindo nessas horas? Contrariedade, julgamento, irritação, raiva, decepção, comparação? Tudo isso eu preciso listar e fazer o Ho'oponopono com um por um, todos os dias. E a divindade, do jeito dela, vai fazer a limpeza. E você vai perceber o seu coração mais leve. E aí você vai entrar em contato com mais facilidade. É assim que é a lei da atração. E o que é que atrai? O coração. Tá bom? Fiquem com Deus. Espero que tenha contribuído com vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.